Olá, meu nome é Patrícia Gimenez Laranjeira, sou estudante na Unigran Rio, faço pedagogia quarto período. E esse vídeo eu estou gravando para a matéria de estágio da professora Luciana Lobato. Nós vamos estudar, falar um pouco sobre a pontuação no ensino fundamental. Então nós temos alguns sinais para uma boa escrita, como travessão, dois pontos, aspas, ponto e vírgula, ponto final, reticências, exclamação e ponto de interrogação. Os sinais de pontuação eles são fundamentais para uma boa escrita, para um bom entendimento do texto. Por isso, se formos observar um diálogo entre as pessoas, nós vemos que ela dá uma pausa ao contar sua história, ela expressa suas ideias através dos gestos. Como nós vamos colocar isso lendo, na escrita? Vamos lá. Identificamos alguns sinais de pontuação para indicar a fala dos personagens e cada um tem uma função diferente. Então vamos lá, o ponto final. O ponto final ele é indicado para finalizar uma frase, né? Um texto. Como? Vou dar um exemplo. Maria saiu. Ponto final. Nós temos o ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele indica uma pergunta. Você viu meu lápis? Hoje vai ter aula da professora Luciana Lobato? Então, todas as vezes que a gente quer fazer uma pergunta, a gente usa o ponto de interrogação. Ele indica essa pergunta, que quando a gente for ler, a gente vai saber se é uma pergunta. Agora nós vamos ao ponto de exclamação. A exclamação, ela indica os nossos sentimentos. Alegria, tristezas, medo, irritação, espanto, né? Chega! Que lindo! Então, o ponto de exclamação, ele indica como estamos nos sentindo. Né? E isso, quando a gente vê num texto, numa frase, a gente vai saber exatamente isso. Agora nós vamos à vírgula. Vírgula. A vírgula, ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Exemplo. Era um garoto alto, vírgula, magro, vírgula, de 8 anos, ponto final. Então, ela foi usada para uma pequena pausa na leitura e para separar os elementos da frase, né? Imagina se eu lesse tudo junto. Era um garoto alto, magro, de 8 anos, né? Não. Então, a vírgula foi feita para isso. Ela serve para indicar uma pequena pausa. E também nome de lugar, né? Fui para o Rio de Janeiro, vírgula, vi a barca, vi o museu, vírgula, né? Para separar lugares também. Agora vamos estudar o ponto e vírgula. Ela indica uma pausa maior do que a vírgula. Aqui. O rio está poluído, ponto e vírgula. Os peixes estão mortos. Então, uma pausa maior ainda para dar o entendimento da frase. Agora vamos estudar os dois pontos. Dois pontos. Ele pode ser usado para fazer explicações sobre algo. Exemplo. Gostaria de fazer algo diferente. Dois pontos. Viajar para a praia. Então, eu estou explicando o que eu quero fazer. Fazer uma explicação. E também indica uma relação.
uma relação entre uma coisa e outra. Exemplo, no meu colégio há, dois pontos, quadra de esportes, vírgula, piscina e cantina. Então, ele faz uma relação o que há na escola. E os dois pontos também indicam a fala de um personagem em um diálogo. Exemplo, mamãe disse, dois pontos, filho, tome cuidado, ponto de interrogação. Desculpa, ponto de exclamação. Está afirmando para ele ter cuidado. Então, indica a fala de um personagem. Como aqui também. Descartes disse. Dois pontos. Aspas. Penso, vírgula. Logo existo. Fecha aspas. Foi a fala do Descartes. Agora nós vamos estudar reticências. Reticências são aqueles três pontinhos. Então, ele é indicado para uma interrupção de pensamento. Eu gosto de você, mas... reticências. Ela dá aquela interrupção e também pode ser, dá também uma continuação. Eu gosto de você, mas... reticências. Gostaria de gostar de uma outra forma. Também podemos, é uma outra situação da reticências. Agora nós vamos estudar aspas. Aspa indica a fala de uma outra pessoa no texto. Abre aspas. As pessoas são como um pássaro. Fecha aspas. Dizia o importante poeta. Como aqui, os dois pontos, Descartes. Disse, dois pontos. Abre aspas, porque foi Descartes que disse. Penso, vírgula, logo existo. Fecha aspas. Espero que vocês tenham gostado dessa minha primeira aula do Ensino Fundamental 1 sobre pontuação. Beijo e até breve.